Se você não conhecia Crosby, Stills & Nash, vale muito a pena. Eles são amados e odiados pelo fato de que são muito verdadeiros e têm posições políticas contundentes. E a música deles sempre tem algo a dizer. A maneira como eles escrevem a poesia, eu acho sensacional. Quando eu crescer, eu quero ser como eles. Mas alguém que vai para uma catedral, tropeça na porta e quando olha para dentro, vê alguém tirando uma teia de aranha do rosto de uma imagem, alguém vendendo flores, um povo ensinado a lutar contra as hordas que vêm para conquistar a nossa vida. Mas quando ele olha para o rosto da imagem do Salvador, ele tem um sentimento de que ele não pode ficar ali dentro. Será que esse sentimento não é o sentimento de muita gente nos dias de hoje? Pelo amor de Deus, abre as portas da igreja e me deixa sair daqui. Porque é tanta atrocidade feita em nome de Deus que não dá para aguentar. Não que eu não curta o Salvador, nem que eu não creia nele. Mas a face dele me diz que esse aqui não é o lugar. Eu acho sensacional esse tipo de pensamento e de crítica, porque vale muito a pena olhar para as nossas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero começar com uma pergunta. Você é um adorador de Jesus? Não responda. Quando a gente chegar no final, você me diz, não me diz para você mesmo a sua resposta. Mas a pergunta é, você é um adorador de Jesus? Ou você se considera um adorador? Eu quero ler o Salmo 19, dos versos de 1 a 6. E gostaria que você acompanhasse. Se você não ouviu a ministração da semana passada, lembre-se que eu estou fazendo uma pregação em 5 partes. Hoje é a segunda. Se você não esteve aqui semana passada, seria legal você assistir. Está no YouTube, tem também o áudio no nosso site, para quem gosta mais do áudio ou para quem quer ver no vídeo. E você acompanhar a sequência do que a gente está pensando, para onde nós estamos caminhando. Mas o Salmo 19, de 1 a 6, você conhece bem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Os céus, a natureza, a criação, proclama glórias a Deus, e proclama a glória de Deus. Um dia discursa para o outro dia, uma noite fala com outra noite, a gente não ouve o som, não tem palavras, mas eles continuam dizendo, não há linguagem. No entanto, até as extremidades do mundo dá para ouvir a voz da criação. Diz o texto que é como se o noivo colocasse a sua tenda para o sol, e saísse dos aposentos e se regozija como herói que percorre o seu caminho. Pensar que tudo que foi criado demonstra a glória de Deus. E essa criação rende glórias a Ele. É um louvor que, como um noivo que saiu da sua tenda na festa, se alegra com tudo que vê e por onde passeia. Deus tem um objetivo na história, glorificar o seu nome. E nós existimos para a glorificação do seu nome.
E através da história, toda a criação tem expressado quem Ele é. O seu coração, ou o coração do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, deveria se alegrar, desfrutando de tudo que Deus colocou nessa criação. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai achar ali, depois do verso 20, eu não sei direito, mas um bom pastor saberia, que os homens são indesculpáveis quando não reconhecem a existência de Deus. Porque o seu poder e os seus atributos são visivelmente percebidos através de tudo que foi criado. E o homem deveria se alegrar com tudo que Deus lhe deu. Deveria ter prazer em tudo que Deus lhe deu. Perceber o prazer de Deus em tudo que Deus criou, inclusive nele mesmo, o homem, porque também é criação de Deus. Desfrutar dessa criação, que expressa a glória e rende glórias, e o homem fazer a mesma coisa. No mesmo coração, com o mesmo prazer de Deus, viver no meio dessa criação e rendê-la, e a si próprio, ao Criador. Nós encontramos em Gênesis o que a gente chama dos mandatos de Deus para o homem. Eu vou ler 3 textos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Nós estamos falando antes do pecado, tá? Aqui não tem crente e não crente, evangélico, não evangélico, quem vai na igreja e quem não vai na igreja, quem é santo e quem é pecador, quem está cheio do Espírito e quem é um vaso de sujeira. Não. Essa ordem de Deus não foi dada para quem é bonzinho e nem para quem vai na igreja. Essa ordem de Deus é para a humanidade. O primeiro nós chamamos de mandato cultural. Está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aqui não é o sentido de domínio, no pior sentido da palavra sujeição, mas de controle. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus abençoou o homem e deu para ele um mandato, para o ser humano. Não é para crente, é para o ser humano. Cuida do que eu fiz. Multiplique-se, encha a terra e domine. Controle. Eu te dou autoridade, os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, sobre tudo que existe. A harmonia do que existe, o funcionamento do que existe, o cuidado do que existe, em cada funcionalidade do que Deus criou para o bem do ser humano e para a glória de Deus. E nós chamamos de mandato cultural porque tem a ver com tudo que diz a nossa vida. Tudo está ligado à nossa cultura, à nossa expressão e à nossa maneira de viver. O que é a cultura do brasileiro, senão o conjunto de todas as ações, crenças, o modo de vida do brasileiro tem um nome, a cultura brasileira. O jeito que ele trabalha, aonde ele vai no fim de semana, o que ele faz à noite, se ele vai no parque, se ele vai na praia, se ele vai num shopping center, se ele construiu o shopping numa área que podia, se não podia, se ele desmatou, se ele não desmatou. Tudo que ele faz, toda a sua cultura, está debaixo de um mandato de Deus. Cuide de tudo isso que eu dei para você. O segundo, nós chamamos de mandato espiritual ou mandato da comunhão. Está em Gênesis 2, de 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia da obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Deus teve um dia do seu descanso, e aqui nossa tradição encontra a razão pela qual o homem tem o tempo da sua vida para Deus.
Obviamente que nós temos a lei e o sábado, depois Jesus Cristo traz um novo sentido, o nosso sábado e nosso descanso se chama Jesus, mas isso não significa que nós não tenhamos o nosso descanso, mas fora o nosso descanso do corpo físico, o maior significado disso é o tempo do homem com Deus. Esse é o mandato espiritual, o mandato da comunhão. Cuida do que eu fiz culturalmente e cuide da nossa relação. Tenha tempo para isso. Obviamente que nós transformamos isso numa religiãozinha e temos o dia e a hora marcado, mas o que Deus espera é a nossa vida, não tendo um espaço para Deus, mas ocupando um espaço que Deus abriu para a comunhão do homem com Ele. E o terceiro mandato é que nós chamamos de mandato social. Gênesis 2:21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O mandato social da família. Não apenas da reprodução, mas do fato de que essa unidade tem a bênção de Deus e a procriação também expressa o seu amor. E nós temos como um mandato do Senhor este cuidado. Eu cuido culturalmente de tudo o que existe, eu cuido da minha vida em relação a Deus e eu cuido das minhas relações. Se você parar para pensar, a minha relação com Deus molda quem eu sou. E porque eu sou, eu cuido do que é de Deus, eu cuido da minha relação com Ele, eu cuido de mim mesmo e cuido das minhas relações. A ideia da harmonia em tudo que foi criado e dos mandatos de Deus ao homem é que esses mandatos são linhas mestras que determinam como a gente vive. Lembre-se que a criação proclama a glória de Deus. E tudo que existe anuncia que é obra das suas mãos. São muitos textos, mas você vai encontrar salmos que diz que os rios batem palmas e os montes cantam de júbilo. Porque a criação glorifica a Deus, ainda que massacrada. Uma das coisas, talvez no mundo maluco que a gente vive hoje de fé, mas muito importantes para que você não perca de visão, de vista, para compreensão da maneira que a gente enxerga o mundo e a nossa fé cristã, se chama a queda. A queda é um evento cósmico. Um evento cósmico que afetou tudo que foi criado. O pecado humano, a tentativa do homem dizer, eu cuido da minha vida. Você não me diz se eu devo comer ou não do fruto, se eu morro, se eu não morro, porque eu sei o que é bom para mim e o que não é. Eu como do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e eu quero dizer para mim o que é bom e o que é mal, e eu não quero um Deus que fique me dizendo o que é bom e o que é mal. A queda tem um papel importantíssimo na nossa cosmovisão, do jeito que a gente enxerga a vida e a nossa fé. Que é porque ela aconteceu que nós nos separamos de Deus. E o homem que rompe a sua comunhão com Deus já não sabe quem é. Já não cumpre o mandato cultural como deveria. Já não tem o seu mandato de comunhão e espiritual como deveria. E já não tem as suas relações mais como deveriam. Toda a criação e o cosmos foi afetado pela queda. Porque o que o homem recebeu das mãos de Deus, ao invés dele dominar e cuidar, ele colocou nas mãos do pecado. Tudo ficou sujeito ao pecado. Toda a criação e tudo que Deus deu ao homem ficou debaixo da decisão do homem de não andar com Deus.
Romanos 8:19, nós já lemos esse texto, mas vale a pena revisitá-lo. Presta bastante atenção em cada palavra. A ardente expectativa, a esperança ardente da criação aguarda, ela espera a revelação dos filhos de Deus. A natureza clama e diz: quando é que os filhos de Deus vão se manifestar e fazer por nós aquilo que Deus pediu para que eles fizessem? Uma ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Quando virá à tona os filhos de Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade. Sim, a essa vaidade do homem de dizer que ele mesmo é o seu próprio Deus. Não voluntariamente, porque ela não pôde escolher, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro. Ela está presa do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. E ao homem foi dado um papel em tudo que foi criado. Por isso que o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. E você vai encontrar isso no Novo Testamento. Tudo que você fizer, seja atitude ou seja em palavras, faça para a glória de Deus. Marido, ame sua mulher, mulher, respeite o seu marido como ao Senhor. Patrão, cuide do seu empregado, escravos, sirvam aos seus senhores como a Deus. Filhos, obedeçam aos pais, pais, tratem bem os seus filhos, porque isso é agradável a Deus. Você vai encontrar o Novo Testamento permeado por palavras e ensinamentos do Espírito de Deus, para a transformação do nosso caráter como filhos de Deus. E o retorno de tudo que foi criado, ou pelo menos aquilo que está ao nosso lado e ao nosso redor, possa trazer glória a Deus. As coisas e as pessoas não são demoníacas a princípio. Tudo que você vê é a boa criação de Deus, que caiu, que está sujeita à vaidade. Mas tudo que você vê é a boa criação de Deus. Ainda vemos nessa criação massacrada, sujeitada à vaidade. Ainda vemos nessa natureza, ainda vemos nos seres, ainda vemos nos homens vestígios da boa criação. Apesar de séculos de degradação e corrupção do pecado, como uma ferrugem que vai corrompendo o ferro, a ponto de carcomer quase tudo que existe, mas você ainda consegue ver que tem ferro ali. Você dá uma raspada, porque tudo faz parte da boa criação de Deus, que foi afetada cosmicamente pela queda. Muita gente fala assim: você está no mundo porque o mundo é do diabo. O mundo jaz no maligno. Como nós também estávamos mortos. Não é jaz do jazz, é o jaz do morto. Ele está morto no pecado, ele não tem vida no pecado, mas ele foi criado por Deus. Nós temos um pensamento dualista. Quando eu falei isso nos vetores, foi um forrobodó de cuia. Porque as pessoas fazem separação do santo e do profano desse jeito. Nós é crente, estamos aqui na igreja, aqui só tem santo. E lá fora naquelas portas é o mundo do diabo. Tá bom. Tá bom. Aqui só tem gente perfeita. Só tem gente boa aqui. Aqui ninguém fala palavrão, nem o pastor, ninguém. Aqui ninguém pensa mal, ninguém é falso, ninguém fala mentira. Né?
Aqui todo mundo declarou imposto de renda direitinho. Todos os comerciantes da igreja pagam seus impostos em dia. Ninguém nunca deu gorjeta pro cara do CT. Imagina, nós é tudo crente. Aquele gente perfeita. E lá fora é o mundo do pecado. Fazemos uma separação besta. Besta. Você não pode se misturar com quem está lá no mundo. Você imagina Jesus. Chegando aqui, bom pai, queria voltar, porque não dá para misturar com ninguém. Mas ele já escolhe os filhos do trovão. Cara bom de briga, os dois irmãos, que não era pavio curto, era sem pavio. Escolhe um, como é que fala, um publicano, Mateus. Escolhe um cara que não cria, Natanael, pode ver alguma coisa boa de Jerusalém, de Nazaré, um cara preconceituoso, escolhe esse aí, esse é bom. O Pedro que nega 3 vezes, esse legal, chama esse. Tinha Simão o Zelote. Zelote era black bloc. Encapuzado, quebrava tudo. Esse era o Zelote. Porque ele queria acabar com esse negócio do domínio de Roma. E como é que se fala? O Mateus, que era cobrador de imposto, cobrava imposto para Roma. No mesmo grupo ele colocou, entendeu? O verde e amarelo e o vermelho. Mas, cara, esses dois aqui, isso aqui vai dar, isso aqui é um Big Brother, não, chama, esse é bom, esse é legal. E chamou o Judas, né? O Judas é o cara que vai te trair. Quer melhor que esse? Venha. Nós fazemos uma separação, que quando Deus olha, essa é a criação. Eu sei que na sua cabeça você fala, mas eu vou para o céu, ele vai para o inferno. Tomara que você esteja errado, porque um arrogante assim não deve entrar no céu. Prefiro que ele vá para o céu e você vá para o inferno, porque eu não vou aguentar você na eternidade se achando melhor que os outros. Mas como na eternidade só tem gente perfeita, então você não deve ir. A nossa religião criou essa separação. Veja, eu não estou dizendo que tudo é perfeito, não. O que eu estou dizendo é que você consegue ver sinais da boa criação de Deus. Você consegue ver sinais de gente e pessoas, ou coisas criadas, ou a própria natureza, gemendo. E um fio de glória ainda sobe. Porque o homem e a natureza gemem, ansiando pela redenção. A espiritualidade humana corrompida, sem Deus, a religião, as relações, a cultura, tudo isso precisa ser redimido para render glórias a Deus. Porque tudo foi criado para expressar a adoração a Deus. Inclusive nós. Quando eu ouço um cantor que não leu a Bíblia, que não entrou numa igreja, que não tem um pastor falando para ele não usa manto e ninguém ungiu, mas ele fala sobre a justiça, sobre a humanidade e sobre o amor, como quem geme por algo que definitivamente e profundamente ainda não conhece. Mas dá para ver ali a boa criação de Deus, que geme, aguardando a redenção e nem sabe como. É que às vezes, o nosso jeito de cuidar de tudo que Deus criou é tão chato e religiosamente distorcido, que esse cara às vezes canta isso que a gente acabou de ouvir. Pelo amor de Deus, abre a porta da igreja e me deixa sair daqui, porque isso aqui não faz sentido para mim. Sabe um cuidador de animais? Que cata cachorro e gato na rua, que pega animal na selva que está machucado porque o caçador não conseguiu matar. Não sei se ele é crente, se ele vai para o céu, se ele prega numa igreja, ou se ele tem carteirinha de membro, eu não sei. Mas o que eu sei
é que a boa criação de Deus que está ali gemendo, ainda que ele não me conheça, distante e corrompido por essa ferrugem, que essa é a imagem de Agostinho. O ferro que está ali, que ainda existe, está dizendo quem é que fez isso com esse animal. Essa semana eu e a Blanche encontramos um cachorrinho muito bonitinho na rua. E levamos para casa. E ficamos postando, porque ele quebrou o pau com o Lennon, 2 machos não castrados, não ia dar certo. Mas ela ficou preocupada e era muito bonitinho. Ficou até na casa da minha mãe um dia para ajudar. Mas Deus é tão bom que o Kleber aqui da igreja viu a foto e uma amiga dele que também era cristã tinha postado, ele falou, é o mesmo cachorro, aqui de Ipiranga. Apresentou e não é que era o mesmo? Que a gente achou aqui no fim da Nazaré e a Blanche levou. Ele estava pronto para adoção. Aí ontem à noite já foi para a casa que ele tinha que ir. Porque ela falou, Zé, esse cachorro aqui não é de rua, ele está cheiroso, com a unha feita, cutícula. Ela sabe como é que é o negócio de cachorro, está tudo certo. Só que quando ela levou o cachorro de volta, ela voltou e chorou. E falou, porque você ficou um dia do câmbio, eu me apeguei ao cachorro. Não tinha nem nome o cachorro. Mas eu falei para ela, você cumpriu o mandato cultural. A criação existe para adorar a Deus. E o que você fez, rendeu glórias a Deus. Porque o jardineiro, que está ali podando as plantas e disse, quem foi que chutou a bola nessa avenca? Quem foi que deixou cair esse balão e queimou essa árvore? E ele limpa, e ele poda. Aquela criação está gemendo. E esse jardineiro também está. Não estou dizendo que ele é pastor, o que eu estou dizendo a você é que eu consigo ver ali a adoração a Deus. Sem saber, porque esse é o mandato de Deus para o homem. Eu gosto muito de ver filme e gosto muito de drama. Filme que faz você pensar bastante e chorar muito. Ou querer se matar ou se enfiar no seu sapato. Eu gosto de filme assim. Que coloca a gente no lugar. Eu assisti um do Spielberg com o Tom Hanks. Aliás, se você vê filme do Tom Hanks, assista que ele não faz filme ruim. Se você vê filmes do Spielberg, você tem que ver porque ele não faz filme ruim. Agora, se for do Spielberg com o Tom Hanks e você ainda não viu, você não vai para o céu. Eu não sei se ele é cristão, não sei se o Tom Hanks é crente, pouco me importa isso. Eu não estou cometendo nenhum pecado de ver aquele filme. Aliás, eu consigo ver ali a boa criação de Deus gemendo. Gente falando do amor, da justiça, da igualdade. Ainda que de maneira perdida, sem Deus. Mas dá para ver que Ele está ali, porque tudo foi criado para a glória dEle. O homem não sabe disso. Ele não sabe. Mas Ele está fazendo isso. Um médico que fez centenas de transplantes, Dr. Zerbini, Adib Jatene. Você acha que esses caras não glorificaram a Deus? Cumprindo o mandato de Deus social, nas relações. Você acha que um cara do Médicos Sem Fronteira, que atravessou o mundo, se coloca para morrer na guerra, não vem me perguntar se ele está salvo, se ele vai para o céu, se ele é crente, se ele é batizado. Eu não estou falando isso, irmão. Crente é uma desgraça para querer separar quem é bonzinho de quem é ruinzinho. E lógico que ele sempre é o bonzinho. Só que esse bonzinho está dentro da igreja pedindo para Deus dar mais dinheiro para ele comprar um carro novo e esfregar na casa do gerente dele. Porque o gerente dele é macumbeiro, ele quer provar que ele é evangélico, que é melhor. Mas ir lá no meio tomar tiro, ele não vai. Sabe por quê? Porque nesses eu não consigo ver a boa criação de Deus. Eu consigo ver muito mais corrupção. No meio desses. Porque esses são indesculpáveis ao limite. Porque conheceram o Espírito. E têm a palavra diante de si. Por isso que você nunca vai me ver com um problema. A gente passar filmes que exemplificam as pregações. Nem músicas. Aliás, eu escolho exatamente as que não são cristãs.
A semana que vem eu vou quebrar o protocolo, irmão. Me perdoa, eu queria pedir perdão para a igreja, mas para exemplificar eu vou colocar uma música de crente. Me perdoe, eu não queria fazer isso. Todos estão cumprindo o mandato de Deus sem saber. Sem saber, estão sofrendo as consequências da queda. Por isso nós nos identificamos com eles. Por isso a gente vê sinais da glória de Deus ali. Pode ser que eu não conheça a obra toda. Não importa, ali naquela música, naquele pedaço, naquele trecho, aquele médico, aquele enfermeiro, ali tem alguém gemendo. E um pouco da boa criação de Deus eu estou conseguindo ver ali. Aliás, eu estou aprendendo com aquilo. Um sapateiro perguntou para o grande reformador Lutero: reverendo, eu sou sapateiro, o que eu posso fazer para servir a Deus? Bom, se fosse nos dias de hoje, alguém diria: dá uma boa oferta da sua sapataria, 20%, 30% aqui na nossa igreja, pega aquele carnê para você pagar. E se possível, dá um sapato bom para mim, que sou pastor, né? Eu quero de cromo alemão, com fivela de ouro, combinando com o meu anel, com a fivela do meu cinto, com o lenço que está aqui, e pede para aquela irmã trazer a base para passar na minha unha, para completar a breguice. Você faz colorido o sapato? Ou se não diria: você tem que largar isso, irmão, porque você está no mundo. Você acha que Deus quer você martelando o sapato, é? Ele quer você trabalhando aqui na igreja 24 horas por dia, viu? Ainda bem que Lutero era convertido. Nem todos os pastores são. E ele disse: bom, faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Você está cumprindo o que Deus, você está glorificando a Deus. Você está cuidando dos pés das pessoas. Elas vão andar confortáveis e falar: que bom, minha Joanete não dói. Meu calcanhar agora parou de doer. Olha que confortável. Custou caro? Sabe que não. Aquele cara é um cara honesto. Graças a Deus porque eu encontrei esse cara. Eu não aguentava mais de dor na coluna, de gastar dinheiro caro e de dar oferta na igreja para ser curado. Aí encontrei um sapateiro que fez um bom sapato, na minha medida, e me cobrou o preço justo. Graças a Deus que eu encontrei esse sapateiro. Bom, o que levou essa pessoa a dizer obrigado, meu Deus, graças a Deus, não foi nenhum religioso. Pelo menos da maneira mais ortodoxa de ser. Tudo que você faz glorifica a Deus. Deus está se agradando de nós porque fomos criados para isso. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha que incrível. Para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha Efésios 2,10, estudamos algumas semanas atrás. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. De antemão Deus preparou a gente para fazer coisa boa. Eu não sei, Zé, eu não posso servir a Deus porque eu não tenho tempo de vir aqui e estar em algum ministério. O que você faz? Trabalho no banco. Atende bem o aposentado que está no seu caixa. Não aproveita o poder que você tem de dizer sim e não para punir alguém que você jogou pela cara. Seja companheiro de quem sofre ao seu lado. Cumpra os mandatos de Deus, porque você é criação e tudo que foi criado rende adoração a Ele. É que a religião pobre, porque religião vem do religare. Bom, já começou errado, para mim começou errado. Porque o que me religa a Deus chama-se Jesus Cristo e não uma regrinha feita pelos homens.
O que te uniu a Deus foi o sangue de Jesus naquela cruz, e não os sacrifíciozinhos e os rituais que você faz nesse mundo para tentar agradá-lo. Gostou, Deus? Gostei, você chutou meu filho na cruz pro lixo, e agora vem com esse dinheirinho, com esse negocinho, agora dançando, bonitinha a sua dança. Põe a saia um pouquinho mais comprida. Legal, ficou bom assim. Legal essa sua música, canta para você, que você vai vencer, que você... Legal, quando você cantar para mim, pode ser que eu goste. Por enquanto eu estou só observando. Ah, você foi todos os domingos, eu vi, você não faltou nenhum dia da campanha, não quebrou a corrente, porque não presta. Dá azar. Aí quando você sai pela porta, você é um salafrário sem vergonha. E acha que adoração é o dia que eu passo por aquela porta e acabei de xingar o meu filho lá fora, aquele balãozinho que tem jogo da velha, arroba, lagartixa, raio, né? Vai, mulher, empiaço, desgraça, pi, pi, pi. É o que não pode repetir. Eu repito alguns, mas eu acho que pode. É porque eu repito alguns que você já pensou. Então eu pego e falo, já pensou, mas já pecou, não é verdade? Porque Deus lê o pensamento mesmo. Depois eu peço perdão. Sempre que acaba o culto eu peço perdão. Só ter falado aquilo, né, Senhor? Mas eu falei. Mas tudo bem. Me perdoe, irmão. Mas vamos voltar a esse exemplo. Aí quando eu passo o degrau da igreja, aleluia. Aí eu digo que isso é adoração. Adoração não é o que você faz dentro da igreja, adoração é o jeito que você vive. A adoração está em tudo que você faz. Está no fato de você estar ligado a Deus. E porque você é dele, você se enxerga como um servo dele. E aí tudo que você vê não é mais seu, você entende que é a boa criação de Deus. Onde você anda, onde você faz compra, o táxi que você pega, o lugar que você trabalha, o shopping que você vai, o tijolo que você assenta, a parede que você pinta, a pessoa que você serve, você faz como alguém que rende a Deus glória por tudo que é dele. E nós achamos que a adoração é um momento cultico, litúrgico, onde junto cantamos. Tamanho. Que deve ser a expressão de tudo que a gente vive, faz, pensa, ama, trabalha, se envolve e rende a Ele. E quando a gente se encontra aqui, legal, vamos cantar um pouco. Eu te adoro, Senhor. Com todo o meu ser, não é com o meu suor e a minha gritaria no domingo. Não é com o jeito que eu faço. É a minha vida. A religião criou um monte de rituais. Cada homem inventa a sua religião para agradar a Deus. Mas não cumpre nenhum mandato de Deus. Diz que é servo de Deus porque frequenta uma igreja, mas ele não serve a Deus em tudo que ele faz. Porque ele não faz para Deus, ele faz para si. Aliás, quando vai à igreja, ainda pede para Deus abençoar o seu terreninho, que é meu. Vou até tirar um pedaço de oferta, esperando que o Senhor me dê mais um pedaço maior. Nós podemos ter um culto de louvor, e momentos de louvor, mas não conseguimos ter um culto de adoração, e nenhum momento de adoração, porque essa é a nossa vida. Não podemos fazer uma noite de adoração. A gente usa essa palavra, tudo bem, eu entendo, uma noite de adoração, vamos com a nossa adoração, que eu não posso perder o conceito. O que eu estou fazendo aqui é tendo um momento de louvor que expressa a minha vida de adoração. Olha, eu gravei um CD, irmão, e aqui tem uma unção de adoração. Oh, meu Deus, eu tenho que comprar esse CD da cantora.
Parênteses, irmão, tem uns vestidos de cantora evangélica tão brega. Fecha. Tudo que eu tinha que falar sobre isso. Não sei que mundo que ela vive. Não venha me dizer que um grupo de cantores gospel é uma geração de adoradores. Não é. Adorador é quem cumpre o mandato de Deus e vive expressando glória a Deus como criação e criatura em tudo que faz. Não é porque é bonito. E nem a cantora que limpa vidro enquanto canta. Adoração é o jeito que eu vivo. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você conversa com os teus filhos? É de cima para baixo o nível que você conversa com os teus funcionários? Você se acha melhor do que os outros? Você fica se medindo e medindo os outros? Como é que você trabalha? Para a glória de quem você trabalha? E quem você atende? Rende glórias a Deus porque você, como criação, demonstra a glória de Deus no que você faz? Como é que você interage com a criação? Você é daqueles que chuta mendigo na rua? Você é daqueles que chuta cachorro? Não estou dizendo para você ser neurótico. Só que antes de você me responder a pergunta que eu te fiz no começo do culto, se você se sente um adorador de Jesus, primeiro responda para você mesmo como é que você vive. Pode ser que a tua resposta seja: eu sou um bom cantor de domingo para Jesus. Mas adorador, eu acho que eu não sou. Quando você tiver uma boa resposta para essas perguntas, aí você pode começar a pensar sobre ser um adorador. Por isso, que você não pode vir para cá e nem para a igreja alguma, preocupado que música que vai tocar, quem é o dirigente do louvor que vai cantar, qual é a banda que está lá na frente, ou qual pastor que está falando. Porque não são eles que injetam em você a vontade de adorar, e você sente aquele arrupio, e aí você começa. Isso tem um nome espiritual, teológico, isso é ciricutico. Quem está aqui falando, ou quem está aqui cantando, está comungando com você e compartilhando com você o sentimento que carrega. E você, quando chega aqui, vem cheio até a tampa de tanta gratidão, de cada milímetro da sua vida que você viu Deus agindo. Não um neurótico que está orando para Deus fazer um milagre, e enquanto isso não acontece. Um neurótico como eu, por exemplo, enquanto não acontece, fica todo triste e abatidinho, e não consegue ver na criação e a cada dia o favor de Deus e o glorifica por cada minuto de sua existência. Por isso fica fazendo campanha para ter um milagre, porque não vê que o seu dia é um milagre, a sua vida é um milagre, e a graça de Deus está sobre ele todos os dias, independente de eu receber aquele milagre ou não, porque um dia todos nós vamos para o buraco do mesmo jeito, irmão. E a minha adoração não é resposta a uma coisa que Deus me fez, mas é o jeito que eu vivo diante de tudo que Ele fez, me criando e me dando vida. Porque os céus proclamam a sua glória, e toda a existência fala do seu poder. E tudo que foi criado geme, inclusive nós, porque a queda nos marcou. O pecado nos afasta dessa vida. O pecado faz a gente olhar para nós mesmos
e tudo que está ao nosso redor, e quem está ao nosso redor está gemendo, e nós também. Adorar é viver.